Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No prólogo do livro O Futuro do Ódio, Mário Fleig escreve: Jean-Pierre Lebrun, no Futuro do Ódio, nos convida a retomar a questão do ódio em razão da afirmação de Freud de que o ódio seria mais originário do que o amor. Lacan esclarece que o motivo fundamental dessa precedência deve-se ao fato que o ódio é sempre, primeiramente, o ódio contra o simbólico, que se instaura como um furo na consistência narcísica. O ódio, mais do que um sentimento ou uma manifestação de explosão violenta, é um fato de estrutura. Temos ódio pelo fato de falarmos. Assim poderia ser enunciada a afirmação freudiana de que o indivíduo é o inimigo da civilização. A civilização nos impõe sempre um gozo a menos, uma falta, uma restrição, e a isso respondemos com ódio. A questão decisiva, então, é o que fazemos com esse ódio que nos habita, pelo fato de estarmos inseridos na linguagem. Quais os destinos do ódio? A quem odiamos? Prossegue Mário Fleig. Lebrun se apoia na formulação lógica proposta por Jean de Munck para esclarecer a mutação do laço social. Retoma o paradoxo de Russell e mostra como passamos de um modo de funcionamento que se apresenta como consistente e incompleto a ao menos um que faz exceção ao conjunto e funda sua consistência, para nos organizarmos de acordo com um regime que se pretende completo, não há exceção, e que, consequentemente, é inconsistente. Assim, o que hoje se privilegia não é mais a incompletude e a consistência, mas tendemos a nos referir por meio de um regime simbólico que se pretende completo e inconsistente. Já no texto, Lebrun escreve: assim, para dizê-lo de maneira abrupta, é falar que induz o ódio. Este é, por isso mesmo, diferente da agressividade que habita o animal e a qual, convenientemente, conhecemos bem por meio da história, pois ela não alcança o que o ódio é suscetível de produzir nos humanos. O ódio que nos habita é, portanto, primeiramente ódio do que implica a fala. Mas o que implica então o fato de falarmos que assim daria conta de nosso ódio? É que falar supõe o vazio. Falar supõe um recuo, implica não mais estar ligado às coisas. Podemos nos distanciar delas, não estar mais apenas no imediato, na urgência.
mas, consequentemente, falar exige uma renúncia, um desiderato. Falar obriga a um desvio forçado, a perda do imediato. Falar nos faz perder a adequação ao mundo, nos torna sempre inadaptados, inadequados. Assim, podemos nos felicitar por aquilo que a linguagem nos permite, mas podemos também nos lamentar daquilo que a linguagem nos fez perder. Essa perda, aliás, inscreveu em nós um fundo de depressão permanente, de insatisfação irredutível. Certamente, à força de praticar a linguagem no cotidiano, esse caminho é esquecido. Quem, portanto, falando, pensa que é a partir daí, já está exilado, sempre um pouco em outro lugar. Mas por que o ódio? Mas então, por que o ódio? Digamos que ele ocorre cada vez que o subterfúgio é desmascarado, cada vez que nos fica evidente que é o vazio que habita o cheio, o buraco que está no coração do vaso, cada vez que se ouve repetidamente que o que cremos ser consistente e sólido não é senão frágil e precário. Melhor dizendo, o ódio emerge cada vez que não reconhecemos que o outro é somente outro como nós. Ele também recheado por toda parte, com apenas uma aparência de consistência e de solidez. E que isso não nos impede de ter, a dizer, mas que nosso dizer não é senão uma metade de dizer, um mi dire, como dizia Lacan. Um dizer que aceita que ele não diz tudo, nem completamente. E, no entanto, é dizendo assim, na impossibilidade de poder dizer tudo, com essa evidência incrustada no corpo, que esse dizer nos faz sujeito, que ele faz com que sejamos alguém para um outro, e que, na nossa vez, nós possamos fazer com que esse outro seja alguém para nós. Em resumo, primeiramente diremos que essa perda, este não há, esse vazio da origem, esse impossível da adequação da palavra à coisa que veicula a linguagem, é como o limite que cada sujeito humano deve interiorizar para se humanizar. A perspectiva de Lebrun abre a possibilidade de pensar fenômenos contemporâneos como os dos denominados libertários, cujo lema é liberdade em cima de tudo, liberdade acima de tudo, como uma espécie de absoluto, né, do qual estaria composta essa liberdade. Aqui é onde encontramos, nesse discurso, uma recusa disto que Lebrun aponta como uma falta, que se endereça a um vazio. Há uma recusa de que algo deva ser resignado, de que algo deva ser cedido de si. Isto pensado freudianamente. Essa ideia de liberdade absoluta encobre esta impossibilidade de reconhecer essa falta. Lebrun faz uma distinção no texto. Devemos aqui introduzir, escreve, a diferença entre o ódio e o que chamamos de gozar do ódio. Em outros termos, a satisfação que se pode tirar do fato
de autorizarlo, de dejarlo en libre curso y por tanto gozar de odiar. Aquel o aquela que está encarregado ou encarregada de transmitirme esse traço da minha condição, mais do que de assumir que o meu ódio se endereça ao vazio. É um não discernimento entre esses dois lugares de endereçamento que gera, igualmente, o assassinato e a violência. Não é, portanto, escreve Lebrun, o ódio como tal que deve ser proibido, dado que de qualquer maneira é impossível erradicá-lo. Mas o que é necessário renunciar é a gozar do seu ódio, é manter-se no gozo do ódio que é proibido. Em relação à consistência ou à inconsistência que era referida anteriormente no prólogo do Fley, o Lebrun escreve: o social, organizado conforme um modelo religioso, reconhecia como sendo natural um lugar de transcendência e figurava essa necessária subtração de gozo por meio de um lugar de exceção, de Deus, do rei, do chefe, do pai, para impor legitimamente as proibições a partir da justificação de uma diferença de lugares espontaneamente reconhecida por todos. Mas esse modelo foi abalado progressivamente, tanto pelo discurso da ciência quanto pelos progressos triunfantes da democracia, e hoje é declarado obsoleto com o advento do neoliberalismo. Recentemente tudo se passa como se tivéssemos nos librado não somente de qualquer transcendência, mas ao mesmo tempo de qualquer transcendental. Não apenas de qualquer lugar de exceção, mas no mesmo movimento de qualquer diferença de lugares. Este momento de liberação no qual nos encontramos há uma ou duas dezenas de anos é particularmente determinante, porque essa liberdade adquirida por cada gera a possibilidade de uma grande confusão. Estar liberado de forma como o constrangimento era presentificado ontem, pode ser tomado como estar liberado de qualquer constrangimento. Recordemos o que dizia Freud a esse respeito, escreve Lebrun. Quando uma comunidade humana sente agitar-se nela uma incitação à liberdade, aquilo pode responder a um movimento de revolta contra uma injustiça patente. Tornar-se assim favorável a um novo progresso cultural e ficar incompatível com ele. Mas aquilo pode ser também o efeito da persistência de um resto do individualismo indomado e formar então a base de tendências hostis à civilização. Outra referência que faz o Lebrun é a Hannah Arendt, de quem cita o seguinte: se retirarmos a autoridade da vida política e pública, isso pode querer dizer que doravante a responsabilidade pelos rumos do mundo é pedida a cada Mas isso pode também querer dizer que estamos negando, conscientemente ou não, as exigências do mundo e a sua necessidade de ordem. Estamos rejeitando qualquer responsabilidade pelo mundo, tanto de dar ordens como de obedecê-las. Lebrun continua avançando nas considerações sobre a questão da consistência e da inconsistência. E escreve o seguinte: mas essa liberação não gera anomia, porque doravante é outro regime simbólico que organiza o laço social.
para podermos aprender a estrutura dessa mutação, é preciso retomar os paradoxos de Russell na teoria dos conjuntos, destacando a classe das classes que não se pertencem elas mesmas. O autor da Principia Matemática enunciava um princípio de limitação interna à organização de um sistema simbólico. Ele destacava uma possibilidade de escolhas entre um sistema consistente e incompleto ou um sistema completo e inconsistente. É necessário entender consistência no sentido matemático, ou seja, sem contradição lógica interna. Assim é, por exemplo, a frase bem conhecida, segundo a qual todos os cretenses são mentirosos. Leva-se em conta que Epimênides, que a pronuncia, é ele mesmo um cretense. É necessário tirar a conclusão de que ele é mentiroso. Mas então, qual valor, qual consistência tem ainda a frase que ele acaba de enunciar? Nesse último caso, ter em conta que Epimênides é cretense conduz a dever declarar a fórmula inconsistente. Pelo contrário, não se colocando essa questão, tratando Epimênides como lugar de exceção, a formulação torna-se consistente, sem contradição lógica interna. Em outros termos, o que esse tipo de paradoxo fez emergir é que tínhamos uma escolha a fazer entre dois regimes simbólicos, seja um conjunto consistente, mas que supunha incompletude, dado que um dos seus elementos devia ser excluído. Epimênides não pode ser mentiroso quando pronuncia a fórmula, seja um conjunto completo, mas então cravado de inconsistência, em outros termos, no qual verdades podem contradizer-se radicalmente. Epimênides é mentiroso de acordo com a fórmula, mas não é mentiroso quando a enuncia. Escolha forçada, portanto, entre incompletude e consistência por um lado, ou completude e inconsistência por outro. A partir desses pressupostos lógicos, podemos sustentar que, liberando-nos da transcendência, tudo se passava como se tivéssemos passado a um regime simbólico do laço social que se apresenta doravante como completo e inconsistente. Mas a confusão pode então se fazer entre, por um lado, pensar estar doravante liberado de qualquer incompletude, de qualquer autoridade, e por outro lado, apenas ter substituído a aparência da autoridade pela aparência da completude. Neste último caso, continuamos a ser forçados à incompletude, devido à nossa aptidão à fala, mesmo que não seja a mesma incompletude de ontem. Em contrapartida, se pensamos-nos como liberados, doravante, de qualquer autoridade, de qualquer incompletude, não somente da transcendência, mas também do transcendental, não é difícil apreender que aqueles que compartilham dessa ilusão vão na mesma pegada ao crerem-se livres de qualquer diferença de lugares e, portanto, também do vazio que essa diferença deixa entrever, ao passo que, de fato, permanecemos, embora diferentemente, sempre confrontados com o vazio e com o ódio que somente esse último pode engendrar.